Bom dia não, boa tarde já. Falar um pouco, na verdade a gente está aproveitando um pouquinho aqui o horário do congresso para duas coisas na prática, né? Uma é que a gente vai até aproveitar na sequência para lançar a terceira edição do livro aí do pronto-socorro do INCOR. Mas o que me pediram para trazer aqui hoje é alguma coisa bem pontual, uma bem prática do que a gente faz no dia a dia, daquilo que é uma prescrição básica do que dá de emergências principais que a gente trata do dia a dia, né? E aí eu aproveito cada ponto da prescrição para a gente discutir alguma coisa específica sobre o assunto. Então, para a gente passar, eu botei 3 casos simples aqui, né? Primeiro, de uma mulher de 62 anos, vem com dor há 8 horas, ela mais ou menos 8 horas está com uma dor torácica, durou 20 minutos, precordial, pontada, forte intensidade, foi para a região cervical com sudorese, né? No momento ela estava assintomática, sem dispneia, sem síncope, mais nada. A hipertensão dislipidêmica, pressão de 12/7, exame físico absolutamente normal, né? Então, quadro de apresentação dor torácica. Esse aqui era o eletrocardiograma de entrada. Então, se reparar, ela tem realmente um ritmo sinusal, mas ela tem uma alteração de repolarização, tem um infrasivelamento toda a parede anterior, né, anterolateral, e vem uma troponina, o corte da troponina lá é 45 para a mulher, 1276 logo a inicial. Então, a princípio, infarto sem supra, quadro de apresentação básica de síndrome coronariana. Aí algumas coisas importantes, né? Toda vez que eu tenho uma síndrome coronária sem supra, lembrar que um dos pontos principais da avaliação é a gente classificar risco do paciente. Então, a gente sempre coloca em tabela para ver o risco associado. Duas coisas importantes. Todo doente que tem marcador positivo, todo doente que é infrasivelamento, ele já é alto risco por si só. Então, você não precisa classificar nada adicional. Quando ele não tem, a gente aplica Grace, time, faz uma avaliação adicional do doente. Essa doente ela já entra aqui, né? Então a gente não teria muito o que classificar o doente, pontualmente já é alto risco. E já é alto risco, a gente vai pensar em fazer o CAT aí dentro das 24 horas. Lembrar que existe o muito alto, que é o doente que está refratário, é o doente que está recorrendo dor, é o paciente que eu estou subindo tridil e não melhora, é o doente que tem estabilidade hemodinâmica, que esse é imediato. Mas essa doente entra dentro da ideia de estratificar invasivo dentro das 24 horas. E aí vem o que baseia minha prescrição ou não, né, a tabela que a gente tem na diretriz, que segue a mesma recomendação do que a gente tem de diretriz internacional, seja a Sociedade Europeia ou a Sociedade Americana de Cardiologia. E o que a gente nota dentro dessas indicações é que hoje a gente mudou um pouco de acordo com a disponibilidade ou não de serviço de hemodinâmica precoce para o doente. Então, eu vou considerar que eu tenho um serviço de hemodinâmica para poder intervir precocemente e que eu possa fazer esse CAT de uma maneira rápida. O que a gente recomendaria hoje para essa doente é o CAT em menos de 24 horas. Essa doente receberia enoxaparina dose plena, que a gente já mostra como na prescrição, receberia aspirina, dose de ataque, e o segundo antiplaquetário, no momento da hemodinâmica, preferencialmente. Então, a gente não dá mais antiplaquetário no pronto-socorro, a menos que eu trabalhe num serviço que eu não tenha hemodinâmica disponível. Essa é a grande mudança do que a gente teve. Quando a gente olha para uma prescrição básica de um doente como esse, por exemplo, dentro do INCOR, o que a gente usa num doente como esse é deixar a nitroglicerina a critérios. Se o doente estiver recorrendo dor, a gente usa, a gente faz o ataque de aspirina, a gente deixa o inibidor P2Y12 para um segundo momento, no momento do CAT, a depender da estratégia que eu vou adotar, se esse doente for realmente para angioplastia. Lembrando que aí, prasugrel e ticagrelor são primeira opção, uma escolha, e caso eu não tenha à disposição, o clopidogrel entra como a escolha principal. Aqui a gente não fala em dose menor de clopidogrel, a gente fala em 600 porque eu estou pensando em fazer na hemodinâmica no momento da angioplastia. E o que eu quero, tempo de meia-vida mais curto e ação plena no momento que eu te fizer o procedimento. A doente recebe enoxaparina, recebe estatina em alta dose, estatina potente, e recebe inibidor de bomba de próton para, obviamente, proteção gástrica. Então, essa é a prescrição padrão de qualquer paciente com coronariopatia aguda, num cenário de sem supra, dentro de um pronto-socorro que eu tenho à disposição hemodinâmica, que eu levo o doente rapidamente para o CAT. O que muda se eu hoje estivesse no pronto-socorro, que eu não tenho hemodinâmica disponível e que eu não posso trabalhar rápido levando em 24 horas para o cateterismo? Eu posso optar por não fazer o segundo antiplaquetário.
mas a diretriz deixa claro que no contexto de você realmente não ter previsão do cateterismo rápido, você tem a opção de fazer sim. O que muda é que nessa condição de eu não ter o cateterismo, a primeira opção seria o ticagrelor, o clopidogrel viria como segunda opção, e talvez numa dose 300 ou 600 miligramas de ataque, aí talvez menor, o prasugrel não poderia ser usado nessa condição. Lembrando que isso é uma questão de risco-benefício, pesar quem é o doente, se vale a pena fazer antes ou não, né? Essa era a única mudança se eu tiver num serviço que não tem hemodinâmica disponível e que eu tivesse que levar o doente para o tratamento da síndrome coronariana, né? Vamos ao segundo caso. Então, um paciente de 65 anos, sexo masculino, vem com uma dor torácica 40 minutos. Ele tem há mais ou menos 40 minutos um quadro de dor lancinante, pré-cordial, forte intensidade, irradiado para a região cervical e dorsal, contínua. Nega dispneia, nega síncope, nenhuma queixa semelhante prévia, é hipertenso, mal controlado, usa uma hidralazina 25 duas vezes ao dia em casa, crônico. O que eu encontro no exame físico? O paciente em regular estado geral, descorado uma cruz, a pressão extremamente elevada, 212 por 124, 222 por 136, membro superior esquerdo e direito. Frequência cardíaca adequada, frequência respiratória boa, saturando 99%, ausculta sem alterações, restante de exame físico, nada que chame a atenção. Quando eu olho para o eletrocardiograma, qual o principal achado do eletro do doente? É uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Então aqui eu não consigo ver como supra-isquêmico, cuidado que a gente olha aqui, ele tem um supradesnivelamento, mas a princípio por sobrecarga, até prova o contrário, eu não consigo avaliar isso aqui como se fosse realmente um evento isquêmico agudo. E coisas que chamam a atenção, uma troponina para homem abaixo do percentil 99, então tropa é negativa, e um dímero de 53 mil, tá? Esse é um caso real, inclusive. O que chama a atenção no caso? Aquilo que a gente passa para os residentes quase todo dia. Se o doente vem, a dor é realmente tão importante, o eletro não é isquêmico, que a tropa é negativa, alguma coisa errada tem. Só de você olhar um doente que está morrendo de dor, que está suando frio, que está vomitando, e o eletro não tem nada, tem que passar na cabeça o maior diferencial que a gente tem de coronária aguda, que é a aorta, né? Então, uma síndrome aórtica aguda, seja desde a secção até, obviamente, ter um hematoma, ter uma úlcera em aorta, mas alguma coisa que chame realmente atenção. Quando a gente complementa com a tropa é negativa, quando a gente vê que ele tem muita sobrecarga de ventrículo, corroborando a apresentação vinculada ao pico hipertensivo, e quando a gente vê um dímero de 53 mil, é óbvio que o pensamento vai muito maior. Antes de eu continuar, alguém aqui tinha ideia da associação de dímero com dissecção de aorta ou não? Não tem? Então, vamos comentar um pouco. Da onde vem o dímero e da ideia de colher dímero? Lembra? Todo mundo conhece TEP. Em TEP, dímero é clássico, né? O dímero, ele é o quê? Produto de degradação de fibrina. Toda vez que a gente tiver... Cuidado que a gente está molhado, peraí. Peraí. Acho que está molhado aqui, Patrícia. Dá só uma... Peraí, senta nessa aqui, ó. Não. Deu certo? Pronto, arrumei. Não vou sentar mesmo, então tá tranquilo. Toda vez que a gente tiver o contexto de um doente que tenha um dímero muito alto nessa avaliação de aorta, o importante lembrar é, de novo, fisiopatologia. Dímero vem de produto de degradação de fibrina. Então, toda vez que eu tiver um coágulo formado no corpo, um hematoma formado no corpo, o dímero sobe. Porque eu tenho um sistema fibrinolítico endógeno que quebra a fibrina, libera dímero na circulação e eu doso. Basicamente é esse o contexto que a gente tem. A dissecção de aorta, ela é altamente associada com dímero alto. E mais ou menos uns 8 anos atrás, a gente teve uma publicação que era retrospectiva, em que os autores notaram que o paciente chegava no pronto-socorro com pressão sistólica maior que 180, com dor torácica, tinha um tropo negativo e eletro normal, o dímero alto, e não era um corte muito alto, era dímero acima de 500, igual a gente usa na embolia pulmonar, ele tinha uma altíssima correlação com especificidade que chegava perto de 90% para a dissecção de aorta. Por quê? Porque a aorta tem hematoma de parede, a aorta tem trombos formando. E, na verdade, os maiores dímeros não são do TEP, são da aorta, né? Há mais ou menos 5 anos atrás, 2018,
foi publicado o Advised. O Advised foi um estudo que eu participei como PI no INCOR, a gente colocou no INCOR quase 200 pacientes. E ele foi um estudo que baseou essa conduta em literatura que hoje mudou diretriz. Porque a gente testou dedímero dentro do algoritmo de avaliação para dissecção de aorta. E o que a gente mostrou foi isso, que nesses casos com eletronormal, que não é infarto, que se você tem dor torácica e tem paciente hipertenso, o dímero tem uma altíssima correlação. Esse aqui é o algoritmo que hoje é indicado para avaliação de dor torácica quando tem o diferencial de aorta. E que foi usado inclusive no Advised, que é no estudo principal, em que a gente olha para 3 características do doente. Se esse doente tem alguma característica intrínseca que favoreça a dissecção de aorta, então já mexeu na aorta, já mexeu na válvula, é Marfan, alguma coisa específica. A apresentação da dor do doente, se ela é rasgante, se ela é lancinante, se ela é súbita, se ela é muito intensa. E apresentações de diferenciais de exame físico. Então, diferencial de pulso, diferencial de pressão, déficit neurológico, ausculta com sopro diastólico em aórtica, para que a gente pense em alguma coisa de dissecção. E a gente soma pontos. Então, basicamente, você vai somando ponto de acordo com aquilo que você encontrar. O que hoje o estudo baseou, que é o que entrou como recomendação em diretriz? Quando eu pego um paciente que tem suspeita de dissecção de aorta ou dor torácica no pronto-socorro e claramente não é síndrome coronariana, o ideal é que eu aplique o score, como a gente faz no TEP. É a mesma coisa, a gente usa o ELS, usa a Genebra, usa algum score para avaliação pré-probabilidade de teste. E o que a gente nota é que quando você tem um risco associado do score maior que 1, você vai direto para a angiotomografia de aorta. Mas se você tiver um risco menor ou igual a 1, o indicado é que você faça dímero. Quando o dímero é alto, vai para o angiotomo. Se o dímero for negativo, você descarta dissecção. Então isso é a recomendação atual de diretriz, isso é baseado no Advised e é baseado no dímero. Então hoje, a aorta, o grande marcador da aorta é o dímero. É essa a recomendação que se tem e é assim que a gente baseia o segmento dos pacientes ou não. Essa aqui era a tomografia do doente, estou mostrando a delaminação, então você tem a delaminação na aorta ascendente e descendente, né? Vê que o quadro é bem agudo, você tem contraste na luz verdadeira e contraste ativamente em luz falsa. Estou mostrando como você tem o quadro contínuo, agudo, ativo da dissecção. Aqui é uma imagem do eco, né? Mostrando aqui a imagem do flap, né? Mostrando a delaminação, a dissecção. Por que eu coloquei a imagem do eco? Porque é uma coisa que a gente faz de rotina, até para visualizar a válvula, né? E porque hoje, na maior parte das emergências, é uma coisa de rotina com o uso do POCUS. Quer dizer, a gente tem o eco na sala de emergência e a gente consegue janelar muito antes, inclusive, de fazer angiotomo. E às vezes só pela imagem você detecta. Eu sei. Mas aí a gente detecta, né, se tem realmente imagem. Que essa era a melhor imagem que eu tinha. A gente pega se realmente tem a lâmina ou não. Esse é o ponto de análise. E aqui a prescrição, né? A básico de uma prescrição no doente como esse é obviamente manter em jejum. A gente usa beta-bloqueador endovenoso como o principal medicamento e o primeiro a ser utilizado na emergência. Lembra que existe na dissecção aquela ideia de controle de duplo produto, né? Então controla a frequência, controla a PA. A frequência é mais importante que a pressão. Em termos de progressão de lâmina de dissecção, ela é logarítmica. E se eu controlo a primeira pressão, eu tendo a taquicardizar o doente e piorar, de repente, a progressão da doença. A gente usa de rotina esmolol. O esmolol é altamente beta-1 seletivo, funciona muito bem para controle. Mas lembrando que se você tiver metoprolol endovenoso, outro beta-bloqueador endovenoso, o seu serviço é aquilo que você vai ter que usar mesmo, né? Quando a gente começa o esmolol, a gente começa com alvo de frequência, tentar chegar em 100 de frequência cardíaca mesmo. Nitroprusiato é o vasodilatador de escolha. E aqui, diferente de outras emergências, a gente puxa a pressão para 12/8 mesmo. Então a gente tenta reduzir o máximo que eu posso de controle de frequência. Morfina, nesse caso, é interessante, porque tira o estresse adrenérgico do doente, você quebra um pouco, principalmente pela dor que o doente está sentindo. Então a gente costuma usar de rotina sim. Mas o mais importante é operar logo, né? Aqui a cirurgia precoce ainda vale a regra, né? 1% de mortalidade por hora, primeiras 48 horas, é o doente que tem que operar precoce. Eu chamo a atenção alguns detalhes aqui. Doente com insuficiência aórtica aguda importante, beta bloquear com 60 de frequência não é uma boa ideia.
Na hora que você aumenta o tempo de diástole, diminui a frequência, ele reflui e choca. O doente vai muito mal, entra em edema agudo na hora quando você faz isso, né? E da mesma forma, beta-bloquear o vasodilatado, doente com derrame pericárdico moderado é importante também, não dá. Né? Esse doente está tamponando, não é o doente para você mexer. Aí vem a pergunta, mas o que eu faço? Você faz, você opera, não tem o que fazer. É fácil, é cirurgia, é mecânico, não tem mágica. Isso tudo que a gente coloca aqui, isso é a prescrição básica de um doente com dissecção de aorta que está clinicamente bem. Né, e que a gente consegue medicar ele antes de chegar no centro cirúrgico. Mas em cirurgia de emergência é uma das poucas situações que quanto mais rápido o doente for para a sala, obviamente melhor. Tá? Maravilha. E terceiro caso, né, clássico também de pronto-socorro. Doente de 82 anos, homem, dispneia há 2 horas, há mais ou menos 2 horas, quadro de dispneia ao repouso, com dificuldade de fala, hipertenso, diabético, chega ao pronto-socorro super hipertenso, 21 por 120 de pressão, 92 frequência cardíaca, saturando 78%, com 28 incursões por minuto aí do padrão respiratório. Tem uma ausculta absolutamente normal do ponto de vista cardiológico, mas estertora até ápice bilateral, murmúrio membro inferior sem alteração, pulso presente simétrico, nada mais exame físico. Clássico edema agudo de pulmão hipertensivo. Esse é o eletro da apresentação, lembrando que edema agudo é eletro obrigatório. Volta e meia a gente pega paciente isquêmico e até suprazivelamento na apresentação do eletro. Esse é o eletro que mostra só uma sobrecarga de ventrículo esquerdo importante, que é esperado pela apresentação do doente. Uma troponina limítrofe, né? Eu falei que o corte para homem é 54 vezes 74, então é infarto. Não, não é infarto. Troponina deixou de ser diagnóstico de infarto há muito tempo. Você tem que ver curva, e não é só curva, é apresentação clínica, é alteração de eletrocompatível dinâmica e alteração de ecocompatível segmentar. Qualquer crise hipertensiva desse tamanho vai subir troponina, principalmente quando a gente usa kit ultrassensível. Então, não tenham dúvida disso, isso não caracteriza infarto. Para você ter um infarto que leva a essa apresentação clínica, em edema agudo de pulmão, considerando o KILIP 3, eu tenho que ter um supra anterior, um belo supra anterior, que é o doente que faz função aguda, tem ventrículo normal, cai para 30% de função aguda e entra nesse tipo de apresentação. Né? Aqui a radiografia, também clássica. Por quê, pessoal? Coração pequeno, então você não tem aumento de área cardíaca, a disfunção é uma disfunção diastólica aguda, é uma disfunção de vaso, aumento de resistência periférica importante, com extravasamento bem clássico do edema agudo hipertensivo, meio asa em borboleta, né? Faz aquele extravasamento agudo também, né? Mas bem típico do edema agudo de pulmão com a apresentação hipertensiva. E aqui de novo a imagem do eco, esse não é esofágico, né? A imagem do transdutor do eco de novo, pelo POX, né? A imagem pulmonar, mostrando tanto linha B quanto o padrão que a gente chama até de cauda de cometa, né? Que ele faz a concentração pelo tanto que ele tem de congestão pulmonar. Importante, muito, para quem sabe usar, na apresentação do doente no pronto-socorro, o cara chega com dispneia, chega com falta de ar, você põe o doente em máscara, começa a mexer com o paciente, mas você não tem diagnóstico ainda, né? Pode ser tudo na prática. E quando você coloca, realmente, apesar da ausculta desse doente é clássica, você tem um raio-x aqui que eu já mostrei que é típico, mas quando você coloca o transdutor, que muitas vezes é mais rápido que qualquer outro exame, ele já praticamente bate o diagnóstico. Você olha ali, você já vê o que o doente tem e já começa a tomar a conduta associada. Então, para tornar mais específico o diagnóstico e melhorar o alvo de terapia, sem dúvida principal. Aqui só o modelo de prescrição, né? Então a ideia é de manter o doente em jejum, obviamente. Aqui ventilação mecânica não invasiva, né? O oxigênio aqui é ofertado preferencialmente sempre em CPAP ou BIPAP. No edema agudo de pulmão, tanto faz a modalidade que você usa. Na verdade, o CPAP não tem nenhum estudo mostrando que BIPAP é superior ao CPAP nessa condição clínica. Se você tiver um fluxômetro de maca, que você coloca aquele simples e acopla uma máscara, basta para tratar um doente como esse. Né? Se você ainda não tem acesso, a gente usa isordil nesses pacientes como um método aí temporário, até você começar realmente nitroprusiato, que de novo é o vasodilatador de escolha. O que muda para a dissecção? Isso. Eu não vou baixar a pressão para 12/8, de jeito nenhum. Eu vou tirar a sobrecarga excessiva naquele momento, eu trago a pressão 20, 25% para baixo do que ele estava, ele melhora a resistência periférica, ele acopla melhor
com isso ele consegue melhorar a congestão, mas é basicamente isso que eu quero. A gente tem pouco estudo em edema agudo cardiogênico na literatura. Os que tem mostram duas coisas, que nesse perfil hipertensivo, com coração do tamanho normal e fração de ejeção preservada, se eu insisto em muito diurético, o doente piora, e se eu abaixo demais a pressão, ele piora também. Aquele padrão de eletro que ele tem, com o grau de hipertrofia que ele tem, se eu trouxer para 12/8 a pressão, no outro dia a creatinina vai para 3, 4, fecha o rim, porque você tira fluxo renal. Esse doente está setado num limiar completamente diferente do doente comum. Ele vive em casa com 18, 17. Eu não posso puxar para 12. Então a gente precisa ir com calma, trabalhar por step até chegar onde a gente quer. A furosemida de cara ele recebe, obviamente, uma dose. Lembrando que você vai dar doses adicionais, mas aí é uma questão muito mais pontual e é individual a reavaliação do doente. À medida que você controla a pressão, ele melhora rápido. Então não é tanto a furosemida que vai fazer ele melhorar. A gente coloca esse doente sempre ter cúbito elevado. Se você tem maca específica de edema agudo, muito pronto-socorro cardiológico tem, ele desce a perna, o doente fica praticamente sentado na maca enquanto está tratando, para melhorar a questão posicional dele, a ortostase, você poder melhorar a congestão. E eu chamo a atenção só para isso aqui, né? Morfina eu coloquei? Coloquei. Por quê? Porque ainda entra dentro de uma regra que a gente aprende desde a faculdade, chama MOND, né? Morfina, oxigênio, nitrato, a morfina e o diurético. Então você tem a regrinha toda de colocar o doente e tentar tratar ele da forma correta pelo pneumônico. Mas a morfina, a gente começa a ter alguns estudos em edema agudo, mostrando que talvez ela tenha uma relação com piora de prognóstico e talvez até associação à mortalidade, mas isso não está fechado. Por quê? Porque na hora que eu uso morfina, eu tiro o fator de ansiedade do doente. Então, para aquele doente que está realmente super ansioso, nem a máscara na copla, às vezes ajuda. Mas, por outro lado, muitas vezes pode rebaixar, pode vomitar, né? E nesse contexto, para quem está usando VNI, vira uma catástrofe. Você acaba tirando o VNI fora e muitas vezes evolui para intubação. Então, só cuidado para não dar dose excessiva e tenta não usar de rotina. Eu vou falar que eu não lembro a última vez no INCOR que eu usei morfina para edema agudo, muito menos coronária. Coronária a gente já não usa faz tempo, mas por quê? Porque basta você acoplar a VNI no doente, que você tem tempo para trabalhar, para fazer as outras coisas, conversa com o doente, ele acalma e você consegue tocar em frente. Dificilmente precisa acoplar a morfina no tratamento. E lembrar de uma coisa importante, fiz tudo isso? Fiz. Existe alvo terapêutico, né? Então, o edema agudo é uma condição que ela aparece rápido, ela resolve rápido. Mas precisa o médico estar do lado, ver se respondeu, se melhorou ou não melhorou e reavaliação constante. O que eu quero? Melhorar a dispneia, doente não entrar em fadiga, melhorar a saturação do paciente, melhorar a acidose respiratória. Esse é um ponto importante. Estou ventilando o doente VNI, estou em dúvida, putz, está melhorando, não está? Gaso. Por quê? Se começar a reter CO2, se eu começo a perceber que ele não está acoplando, é o doente que provavelmente vai ter que evoluir para intubação, né? E por último, eu vejo realmente se eu conseguir o meu alvo de pressão, que era aquilo que eu queria, entre 15%, 20%, 25% de redução de pressão, que é o principal, tá? Acho que era isso que eu tinha a falar, não era uma aula demorada, era na verdade passar pontos principais daquilo que a gente faz, trazer algumas novidades aí de manejo ou coisas que são pontuais daquilo que mudou em relação à diretriz.